Povo meu, vamos falar de Vasco da Gama, porque primeiramente fiz o vídeo da manhã do Corinthians campeão paulista e já dei a deixa para falar que o Corinthians, Palmeiras e o Vasco estarão disputando o Campeonato Brasileiro, vai começar o Brasileirão, ó, muita coisa boa, não são novidades de pirotecnia não, é resenha, vamos resenhar muito. Passou já o sufoco, o choro que a camisa amarela nos deu. Já tô tentando não lembrar do que o Rafinha passou lá naquela fatídica terça-feira do 4-1D que vai virar o 7-1D. Já esqueci. Vamos falar de futebol. Nada melhor do que falar de Vasco. Gente, falar de Vasco é muito bom. Faz bem para a saúde. Você não sabe como que você ganha as morfinas, metamina, vitamina, tudo quanto é mina você ganha. Até na vida sentimental você ganha alguma mina, tá? Então, falar de Vasco é muito bom. E eu vou falar um pouco da entrevista que o Pedrinho deu ao Joel Silva, ex-jornalista do Atenção Vascaíno, ex-youtuber, blogueiro. Ele está com um podcast. Eu queria dar o crédito do podcast, mas não do programa de entrevista, mas não consegui. O importante é dar o crédito ao Joel Silva. E o Pedrinho falou muito, assim, eu vi a primeira parte, parece que está dividida em partes. Ele falou algo seguinte, Pedrinho, tem coisa que você quer clichê pro Vascaíno. Tem coisa que você falava como comentarista, que você como presidente não está fazendo. Por exemplo, demitiu o Ramon Dias. Falei no vídeo do Corinthians que ano passado o time do Vasco com o Ramon estava se arrastando para se classificar na Copa do Brasil. Pedrinho, cadê o investidor da SAF? O Pedrinho falou uma coisa que assim, ele falou, cara, se tivesse investidor, com certeza eu venderia. Se tivesse investidor, com certeza eu venderia. E essa situação do Pedrinho corre muito do seguinte, nós vascaínos, né, eu sou vascaíno, nós temos duas situações. Ou vende a SAF para alguém sério, não para uma 771 da vida, né, não para o Josh Wander da vida, para alguém muito sério. Ou para um vascaíno bilionário, trilhardário, que ama o Vasco e se ajeite. Ou se estrutura. Acha um patrocinador mais, esse patrocinador cuida do clube e o clube vai pagando essa dívida aí, esse montante que voltou a ser 1 bilhão e 400 milhões, porque a 777 não comprou 1 bilhão e 400 milhões, ela multiplicou essa dívida, que era 700 milhões, e com o que eles iam pagar de injeção de dinheiro, virou injeção de dívida. Então vai pagando, ou faz o seguinte, não tem patrocinador master, não tem ninguém querendo comprar a SAF do Vasco ainda não chegou a proposta. O Edu Gaspar tá emperrando a questão do Marinac, porque o Edu Gaspar quer o São Paulo de tudo quanto é jeito. Paulista, Edu Gaspar. Todo mundo desdenha do Vasco, eu sei como é que é. Às vezes sim, muitas das vezes na maioria das vezes, contra tudo, contra todos. Então o que faz? É a frase que o vascaíno vai doer. Vascaíno, se possivelmente, não acho que com esse time não vai acontecer, com o Carille não, né? Mas se possivelmente o Vasco caísse para a Série B, com o salário em dia, com as contas sendo pagas, tudo direitinho, toparia? Toparia a sempre Vasco, a chapa sempre Vasco se ajeitando? Eu sei que tem muitas perguntas a fazer. Por exemplo, se eu estou numa entrevista com o Pedrinho, eu pergunto, tua relação com o Júlio Brandt, por que vocês romperam? Se mesmo ele não sendo mais da sua chapa,
votou em você, te apoiou para ser presidente. Por que que você não põe ele como vice-presidente de futebol? Então, perguntar isso ao Pedrinho, principalmente, não o Felipe, não o Edmundo, mas o Pedrinho por ser o presidente. Se não tem essa união, se não tem o patrocínio master, se não tem um comprador grego, italiano, marciano, o que for, vascaíno, eu estou falando pesado com você agora. Mas claro que um time com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê, Hadson, Davidson, Verrete, Maurício Lemos, Léo Jardim, Piton, é um time para ficar no meio de tabela. Mas você também não ganha a Copa do Brasil, você também não ganha a Copa Sul-Americana. A frase do Eduardo Bandeira de Melo, dos caras lá, vou falar assim, do rival, porque como vascaíno depois eu vou, quando tiver vídeo deles eu falo. Mas a frase do Bandeira de Melo, dos caras lá, os caras lá, ele serve pro Vasco, ela serve pro Vasco, ó. O Vasco prefere pagar todas as dívidas e não fazer loucura por títulos para depois ter um clube forte. Como os caras lá, como os caras das Laranjeiras estão fazendo, como o Corinthians está tentando quitar sua dívida, como o São Paulo quita a sua. Grêmio e Inter sempre fazem. E aí? Topam? Como diz a música do Luan Santana, vocês topam? Você topa, vascaíno. Porque é muito difícil a gente ver um cenário que vai mudar da água para o vinho. Tentou mudar no passado, no retrasado. Não deu. Os jogadores que vieram pela 777, 771, que eu brinco, Coutinho não deu certo, Alex Teixeira, o Souza só prega, é pastor, o Paiê já quer voltar para casa, só sobrou o Verrete. O Maurício Lemos ainda não estreou no Vasco, o Piton melhorzinho, o Léo Pelé já foi embora. E aí, vascaíno, vocês topam? Vocês topam o que o Pedrinho está falando? Olha, eu não tenho dinheiro de caixa, eu tenho que fazer um fluxo de caixa, eu tenho a operação do estádio, que eu tenho que... ele falou muito RJ, sei que ela é de Rio de Janeiro, mas eu tenho uma RJ, parece a cumprir, por causa do estádio, por causa do associativo. Eu tenho muitas questões burocráticas, jurídicas e financeiras, além da parte esportiva, muito provavelmente. O Pedrinho tem os outros esportes, claro. Não tem a Carol Paiva para patrocinar. Vascaíno, você está entendendo a situação do Vasco? Tem um bom time, muito bom, mas é torcer para esse time dar certo. E se não der certo, ser humilde. E aí eu não estou falando com um bandido de organizado, estou falando com o torcedor de bem. Não chorar, mas entender que essa dívida de 1,4 bilhão tem que ser paga o mais rápido possível. E o Pedrinho ficou um ano aí esperando o 777, é o primeiro ano, um ano, ou meio ano do Pedrinho, para ele começar a equacionar essa dívida. Vascaíno, você está disposto, muito disposto. Ou se perder para o Santos, se perder para o Corinthians, é lá que a gente vai resenhar muito desse jogo com o Corinthians. Tem uma coisa que me deu prazer de saber. Cara, me diz, vascaíno, você que vai ver meus vídeos, porque eu estou no canal do Mário Coelho, não divulgo no grupo oficial do Mário, mas estou no grupo do canal dele, mas para os amigos, você está disposto? Aí, caralho, beleza? Perrengue, tá pronto? Porque o Vasco vai passar por uma triagem para melhorar. Importante é o seguinte: salário em dia de jogadores e de funcionários. E depois a gente viu como é que o Vasco se sai no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Lofredo hoje falou que o Vasco passa sem susto no Brasileiro, tranquilo. Sempre que eu falo, chegou numa hora de arrancada, seja Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileiro, arranca. É Vasco, faz foguetório, faz tudo muito bonitinho. Mas sabendo que
o mais certo é que o Vasco vai fazer um campeonato, buscar fazer um campeonato decente. Não cair. Eu falei, se cair, né, tem todo um preço a se pagar para pagar uma dívida. Mas não vai, muito provavelmente não vai cair. E aí, vascaíno, você está disposto a resenhar um futuro seguro para o Vasco? De pagamento de dívida, pagamento de boleto, de contas, de dívidas a pagar, para depois vir uns craques milionários, bilionários, e nós sonhamos com o Mundial de 2029? Pensa nisso daí, comenta aqui nos comentários. Vocês ainda não comentaram lá a questão do, por exemplo, lá a questão do Rafinha, comenta lá no vídeo da semana da seleção, de tudo que aconteceu com a seleção, comenta lá, comenta aqui também, vascaíno, o que você pensa sobre a situação financeira, o estado crítico do Vasco da Gama e as declarações do Pedrinho. Eu estou vendo devagar e estou passando para todo mundo. Fui.